Evangelho de hoje é de Mateus capítulo 10, versículos 16 a 23. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como a serpente e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante dele e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Quem perseverar até o fim será salvo. É um versículo que ilumina muito tudo o que é dito em todo o trecho que nós lemos. Nesse discurso apostólico, missionário, porque nós estamos dentro dessa sessão, né, onde Jesus fala, envia os 12 e dá recomendações a eles. Nós chamamos isso de discurso missionário ou discurso apostólico. Então, nesse contexto, Jesus previne os discípulos, que agora são missionários, sobre as dificuldades que eles vão encontrar ao fazer essa missão, ao ser obediente a essa ordem de Jesus. E, no entanto, o texto destaca: o importante é perseverar até o fim, mesmo que tenha que fugir de uma cidade para outra. Essa realidade é uma realidade na qual vão viver os discípulos. Talvez muitos já viveram e talvez alguns ainda viverão, porque volta e meia o cristianismo se torna uma religião perseguida de fato, né? Perseguida do ponto de vista social, né? Não há liberdade religiosa. Nos países que não há liberdade religiosa, acontece isso. Então, os discípulos muitas vezes terão que enfrentar essas dificuldades, ser levados aos tribunais, passar por interrogatórios, ser açoitados e até odiados por causa do nome de Jesus. No entanto, Jesus diz: fiquem firmes e não se preocupem, porque o Espírito do Pai estará com vocês e falará por vocês. E foi assim no início da igreja também, né? O primeiro grupo missionário liderado por Paulo, né? Lá nos Atos dos Apóstolos, lá para o meio dos Atos dos Apóstolos, depois da conversão de Paulo, também esse grupo missionário que Paulo liderou passou por essa situação. Então Paulo fugiu de Antioquia da Pisídia para Icônio e de Icônio para Listra e Derbe. Mais tarde, em outra missão, fugiu de Filipos para Tessalônica e de lá para Atenas, até não poder fugir mais e aí, pronto, ser preso e ter que dar testemunho da fé em Jesus com a própria vida. Então, a palavra de Jesus quer nos estimular a sermos firmes e perseverantes, mesmo que isso custe perseguição. Vamos à nossa oração. Senhor Jesus, nós te pedimos essa coragem de caminhar como ovelha entre os lobos e ao mesmo tempo de perseverar até o fim quando formos perseguidos por causa da tua palavra, por causa do Evangelho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.